Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Hoje é dia do nosso quadro Lendas Urbanas. E hoje eu trago uma creepypasta, uma história de terror um tanto quanto diferente. Ela fala sobre um seriado japonês, que muitos conhecem como Tokusatsu. Sim, hoje eu trago a história, a trilogia da Torre de Babel, Changerman. Seriado que passava na Manchete, o Esquadrão Relâmpago, Changerman. Seja bem-vindo a Lendas Urbanas. Na minha infância, sempre gostei dos tokusatsus, os seriados japoneses que passavam na extinta TV Manchete, e de longe minha série favorita era o Esquadrão Relâmpago Changerman. Mas isso foi antes de conhecer o Tio Japa e a fita VHS conhecida como a trilogia da Torre de Babel. Lembro que naquela época, também um dia, numa manhã chuvosa, em que a Manchete pegava muito mal em casa, assisti um capítulo cheio de chuviscos e com o som mal editado, com o áudio pulando para o japonês, e algumas vezes as canções de fundos eram estranhas, que não pareciam com as trilhas normais do seriado. Lembro vagamente que no capítulo o Sr. Bazu mandava vir um monstro de outro planeta, e que ele se parecia muito com um boneco de voodoo todo espetado, e que os Changeman lutavam contra ele na pedreira da Toei, com uma torre de pedra em ruínas ao fundo. Na época, meus amigos de escola me zoavam e falavam que eu tinha inventado toda a história. Mas o que mais me assustava nesse capítulo, uma cena que nunca saiu da minha cabeça, era quando o comandante de Luke ficava frente a frente com o Changer Dragon, e ao invés de atacá-lo, do nada começava a chorar e berrar, escorrendo lágrimas cor de piche pela maquiagem. Mas daí conheci o Tio Japa e descobri que a história era verdadeira. O Tio Japa, cujo verdadeiro nome era Paulo Takashi, tinha uma locadora lá para os lados da Liberdade, perto da rua Galvão Bueno, onde ele também vendia jogos de videogame, comidas japonesas, bonecos e fitas VHS de fansubers, e tudo que era tranqueira vindo do Japão. De cabeça branca de uma idade indefinida, o velho oriental parecia entender tudo de Tokusatsu e conseguia episódios das séries mais recentes para nós, num tempo em que a internet ainda engatinhava. Até que um dia comentei com ele que era muito fã de Changeman, tinha comprado os DVDs novos lançados da série e tinha até hoje os bonecos. Quando comentei com ele sobre esse episódio perdido que eu vi na Manchete, na hora a cara do Tio Japa mudou de expressão e ele ficou visivelmente preocupado. Então você também sabe? Disse ele resmungando umas coisas em japonês. Logo em seguida, ele me pegou pelo braço e me levou até o almoxarifado da locadora. Eu acho que todas as crianças que já viram por acidente esses episódios da trilogia da Torre de Babel precisam saber disso. Lá ele abriu um armário velho, cheio de fitas mofadas, e tirou de um estojo plástico sem rótulo uma fita com jeito de nova, com uma etiqueta onde estava rabiscado a caneta, umas letrinhas nipônicas e o nome Torre de Babel 3. E subitamente o Tio Japa ficou confuso e começou a falar coisas sem nexo. Desconfiado, guardei a fita na minha mochila e corri até a Estação da Liberdade do metrô. E não me aguentava de curiosidade de ver o filme. Sorte que naquele tempo eu morava perto da República. Sozinho em casa, meus pais tinham saído e minha irmã estava viajando. Instalei o videocassete antigo que mal funcionava direito e coloquei a fita para rodar. No começo, só vi uns 15 ou 20 segundos de tela preta e muitos chuviscos. Até achei que a fita ou o aparelho tinha um defeito, mas depois apareceu na tela o logo da Toei Company, um triângulo com o ideograma em preto e branco, e com a imagem pulando de leve. Começou a abertura, inclusive com legendas em português, da Everest Studio, mas a música tema estava num volume muito baixo e com um som distorcido, como se a fita já tivesse estragada, e nada das cores. Mas mesmo assim, vibrei com o tema do meu seriado preferido e fiquei mais empolgado ainda em assistir um episódio perdido. O episódio começava com um corte para a nave Gosma. O Sr. Bazu aparece
para dar uma bronca nos seus subordinados. E as cores, enfim, apareceram. O cenário estava levemente diferente, com menos elementos, como se tivesse sido montado de qualquer jeito para a gravação. Mas a dublagem era brasileira. O Sr. Bazu também está estranho, apesar de ser o mesmo ator que o interpreta, o efeito especial dele está diferente, meio vermelho e marrom. Não sei se de propósito ou pela degradação da fita. Estão lá Diluc, Buba, Gata, Shima e Aramis. Estranho a ausência de Gyodai e Shima, que era dublado com a voz de homem. Nessa versão tinha a voz de mulher, ou a mesma dubladora de Sayaka Change Mermaid, num erro de dublagem que até então nunca tinha acontecido. O som está péssimo para se ouvir, e por isso tive que botar no volume máximo. Só se escutam os resmungos do Bazu. Malditos Changeman! Diluc, seu idiota! Como vocês não conseguem vencer os Changeman e conquistar a Terra? Eu apelarei para a Operação Torre de Babel. Senhor Bazu, piedade! Os Changeman são nossos inimigos, mas usar a Torre de Babel contra eles é muita covardia. Silêncio, Diluc! Venha a mim, monstro espacial! E nesse instante, o áudio corta para um chiado e não sabemos o nome do monstro convocado por Bazu. O céu estrelado atrás do vilão fica então vermelho e se enche de chamas e lava, como se fosse o inferno. E a nave Gosma é invadida por um daqueles monstros frajutos de plástico e borracha, imitando o boneco de voodoo, cheio de agulhas e alfinetes, com 2 chifres de demônio e uma boca costurada. Os olhos só 2 furos do saco da fantasia, de onde escorrem lágrimas negras. Ao contrário dos outros monstrengos, a fantasia desse era muito mais estranha, e ele de fato era muito mais assustador. É visível que os vilões do Gosma ficam espantados na presença desse monstro espacial. E logo todos saem de cena, e fica na frente de Bazu só o monstro boneco e Diluc. Nessa hora, a imagem fica muito granulada e não dá para ver muita coisa, o som coberto pela estática. É nessa hora que começo a perceber que tem alguma coisa estranha nisso tudo. Sinto calafrios e uma vontade louca de desligar o vídeo e levar a fita de volta para o tio Japa. Mas algo me prende a ela. E boquiaberto, suando frio, continuo assistindo aquele episódio absurdo, sem conseguir desgrudar da TV. Acho que o Sr. Bazu está explicando um plano mirabolante. Não sei, pois ao lado dele, no céu vermelho e flamejante, passam umas fotos e cenas aleatórias. Quanto mais tento entendê-las, mais acuado eu fico. Crianças esqueléticas na África, cadáveres de soldado, a menina nua que corre no Vietnã, daquela foto famosa. Fotos que eu acho que não são de Hiroshima, animais mortos e despedaçados, camas de hospitais com mutilados e doentes terminais, cidades destruídas por incêndios e terremotos, imagens de cadáver carbonizados, e uma imagem em preto e branco que aparece com as torres gêmeas pegando fogo. A série é de 1985. Mas a falta de áudio e de contexto da cena deixam tudo aquilo muito mais assustador. Mas de repente as vozes voltam, ainda meio chiadas e agudas. A Operação Torre de Babel vai começar! Proclama o Sr. Bazu. Então, numa imagem estática de todos os vilões ajoelhados e com os rostos cobertos, em visível desespero, o vulto do monstro voodoo atrás, surge o título do capítulo em japonês, até com as legendas em português da Everest Video. E a vinheta conhecida, Operação Torre de Babel. Naquele momento, pausei e achei que não teria coragem suficiente para ir até o fim. Mas minha curiosidade de fã me impelia a ir além. Não teve jeito, soltei a fita de novo, e após uns saltos de chuviscos, a cena focaliza o interior escuro e vazio da base secreta dos Changeman. A mesa do sargento Ibuki está sob a luz de uma vela e todos os computadores estão desligados. Sobre ela, um objeto branco que se parece com a imagem de algum santo. Sobre ela,
um objeto branco que se parece com a imagem de algum santo, ao lado da vela. Tomei um susto quando vultos apareceram no vídeo, mas eram os 5 heróis do esquadrão se encontrando com um chefe. A câmera dá um close na face abatida e doentia do sargento Ibuki, que fala com uma voz sumida e meio rouca para eles, que incrivelmente era a mesma do dublador brasileiro. Nós não temos nem esperança. O pior aconteceu. Guzma vai lançar a Torre de Babel contra nós. Guardem essas minhas palavras, pois o mal está próximo. Se arrependam enquanto ainda há tempo. Lentamente, a tela vai ficando vermelha. Pensei ser outro defeito da fita, travando o frame na imagem desesperadora do ator que fazia Ibuki, e ficando assim por mais alguns minutos, de vez em quando tremendo, com o som substituído por algo irritante, um som de estática e de descargas. Ora a imagem escurecia, ora ela clareava. No momento, ela até mesmo duplicou. Virei o rosto, peguei o controle remoto e corri para a cozinha, que ficava do lado da sala, já assustado, sem conseguir ver aquilo. Maldita hora pro controle enguiçar, porque ele não conseguia nem desligar a TV e nem mudar de canal. Com a sala escura, eu não tinha coragem de ir na sala enquanto aquele brilho vermelho se espalhava pela sala escura, nem de olhar para a cara congelada de desespero do sargento Ibuki. Quando o som mudou, voltei para a sala, tremendo, e encontrei a tela chuviscada. Respirei aliviado, de que afim aquele tormento acabara. Mas a fita voltou a funcionar do nada e saltou para uma outra cena, que já se parecia com a cena normal do seriado. Os Changeman tinham se separado para a missão. Tsurugi, Hayashi e Ozora estavam numa escola tipicamente japonesa, e Sayaka e Amai vasculhavam um galpão abandonado que tinha aparecido em outro capítulo. Tudo parecia normal até que Hayashi brincava com crianças enquanto perguntava para elas sobre a morte de algum coleguinha. Até que Ozora tira do casaco azul uma foto em preto e branco, e elas se aterrorizam com a figura. No armazém abandonado, uma espécie de depósito de lixo, Mai e Sayaka encontraram o que parecia ser uma casa em ruínas, totalmente destruída, com várias fotos espalhadas pela parede. Uma delas em preto e branco assusta as duas, e ela mostra 2 crianças sem rosto, paradas em posição de sentido, um crucifixo pregado numa parede, e a sombra de uma mão com 6 dedos indo na direção delas. E da foto escorre um fio de sangue. É a Gosma. É o que dá pra entender ela dizendo, porque o áudio volta a ficar abafado. Vamos, Change. Change Mermaid. As duas se transformam, e eu estranho a ausência das músicas de fundo na hora da transformação. Logo o seriado retoma seu jeito habitual, com o ataque dos soldados Hitler e a aparição de Shima e do monstro Voodoo. A Change Fênix e Change Mermaid lutam contra os monstros, soltam seus poderes e dão seus golpes. Mas na hora de encarar o monstro espacial, Shima subitamente se vira contra ele e ajuda as heroínas. Changeman, nós estamos do seu lado. O Sr. Bazoo foi longe demais. Matem o monstro antes do anoitecer e rezem. Rezem muito. Não temos Falou tempo. Shima com a mesma voz da Sayaka. O monstro dispara um raio e a tela fica novamente vermelha. Achei que era um efeito especial por causa da batalha, mas não. O rosto do Sargento Ibuki apareceu de novo. Agora ele segurava a vela ao seu lado e estava a santa. E ele dizia: Eu disse que não haveria esperanças. A noite está chegando e não há nada que se possa fazer. E o áudio mudava para o japonês no meio da frase, ao término da qual o sargento juntava as mãos, abaixava a cabeça e uma lágrima escorria do seu rosto e o frame congelava de novo. Agora a música que acompanha o vídeo era de um conto gregoriano altíssimo, em que as vozes sumiam e depois era substituído por algum órgão
desafinado. Parecia até a música de igreja. Meu medo era tanto que não tive escolha senão correr até o videocassete e apertar todos os botões para ver se eu avançava o filme. Imagine como foi difícil se aproximar do televisor gravado com aquela imagem horrenda. Então botei a fita para frente e me surpreendi ao ver a logotipo da série com aquelas letrinhas de sempre, ao invés de ter o planeta Terra sobre os escritos. O que havia era um símbolo negro, uma lua cheia com uma cruz desenhada por cima. Embaixo, uns caracteres japoneses e a legenda em inglês: Changerman, a trilogia Torre de Babel. 2 de 3. O segundo episódio. Em pensar que ainda tinha um terceiro. Lá fora já tinha escurecido e um trovão ecoava pelo céu. Ia ter chuva. A casa estava às escuras e eu nem tinha ânimo de acender as luzes. O episódio do meio, que eu descobri que foi o que eu tinha visto na manchete, começava com os Changeman de volta à base. Ela ainda, às escuras, com algumas sombras e vultos correndo pelos corredores e destruindo as máquinas. Transformados, Change Griffon e Change Pegasus lutavam contra os espectros, enquanto que ao fundo o Sargento Ibuki e Change Dragon, junto com os outros oficiais dos Defensores da Terra, ajudavam as duas heroínas, que estavam com as roupas rasgadas, sujas, muito feridas. Sayaka, a Change Mermaid, com um ar de doente, e Mai, a Change Phoenix, estava paralisada em estado catatônico. Change Pegasus e Change Griffon comentavam entre si que a luta fora tão difícil. O que eles foram obrigados a ver era tão aterrorizante. O Change Robô saía sangue por entre suas peças. Eu não entendi muito bem. O que ambos desejavam morrer a ter que passar por tudo aquilo de novo. Sayaka, então, vomitou uma gosma verde no chão, cheia de vermes, enquanto que o sargento examinava as costas feridas por picadas de agulhas de Mai. E eis que Change Mermaid lhes mostra uma ferida na palma da mão, em formato de cruz. Parecia com uma queimadura. É o começo da minha morte. O mal está me corroendo por dentro e vai corroer todos vocês. Nós somos doentes. Logo estaremos juntos das crianças sem rosto. A mão de 6 dedos vai nos pegar. Dizia ela confusa. Eu mereço ser punido por tudo que fiz. Responde enigmaticamente Tsurugi, o Change Dragon. Ao fundo, a câmera dá zoom, e atrás de uma barreira de destroços, vemos alguns vilões do Gosma. Shima está encolhida em um canto, espancada, ferida como as outras duas, de uma maneira que sugere até estupro. A Rames é amparada por Buba, numa confusão. A câmera dá close em seu rosto, babando e com os olhos revirados, enquanto Gata, que sempre achei alívio cômico da série, tem os braços e pernas decepados, enquanto os 2 soldados Riddlers tentam socorrê-lo e só conseguem grunhir. Misericórdia, misericórdia, sem mais sofrimento. Daí aparece o título, em japonês, do episódio, também traduzido numa legenda em português. As mãos sofridas que não cessam de sangrar. Versão brasileira, Alamo. Um título muito esquisito para um capítulo de Tokusatsu. Eu já estava ficando esperto para evitar estes transtornos. Já fiquei de prontidão antes que a tela ficasse vermelha de novo. Quando o Sargento Ibuki olhou para a câmera com os olhos vermelhos e começou a falar com a lente, com a vela na mão, o mesmo toco que não derretia nunca. Arrependimento, penitência, castigo, morte, ódio, doença, tristeza, medo. Chegou a hora. Mas assim que o quadro ficou em preto e branco e ameaçou avermelhar, já apertei a tecla para pular a fita.
Já estava lá pro meio do segundo episódio, e começava com a luta contra Diluc e o monstro voodoo na pedreira da torre, com uma torre de Babel ao fundo. E só então percebi que era esse o capítulo que eu tinha visto na TV. Mas aí, o que antes era aquela coisa esquisita se transformava num animado capítulo do Esquadrão Relâmpago, com pulos, explosões, raios e golpes de artes marciais. Nem parecia com aquela coisa esquisita de antes, mas o efeito especial da pedreira me intrigava, pois o céu estava vermelho como sangue e aquelas chamas digitais que pareciam um inferno. Daí veio a cena que eu me lembro, de Luke chorando, mais aterrorizado agora do que quando eu era criança. Change Dragon se envolve numa batalha de espadas contra Diluc. E na hora H, o comandante de Gosma cai em prantos e mostra para Change Dragon a foto de criança sem rosto e a câmera dá um close na torre. E eu não aguento, eu cubro os olhos até que a hora em que eu ouço a conhecida música da base Shuttler. E vejo as conhecidas cenas das montagens do robô. Ufa, agora pelo menos o som da música é a mesma, e que me dá certo alívio, pensando que as coisas poderiam se normalizar. Mas quando o Change Robô é finalmente completado, a música para e volta aos sons de piano e órgão. A tomada se dá um cenário noturno e o robô gigante está sozinho, olhando imóvel para o céu, com a torre às suas costas. De repente vem a voz do narrador, com um lúgubre efeito de eco. Para que lutar, se seu destino era esse? Se não havia saída? Se a morte o esperava no final? Valeu a pena lutar tanto e ferir tantos inocentes? Quem é o herói ou vilão aqui? Mal-estar por todos os cantos, dentro de cada um de vocês. Só nos resta o desespero. De repente o robô de papelão se ajoelha, pega a espada relâmpago e faz a posição do Harakiri. E antes que o Sargento Ibuki venha dar mais uma lição macabra, eu esmurro o vídeo e jogo a fita pra frente de novo. Vejo que parece ser o resumo do capítulo seguinte, uma série de imagens desconexas, um velório sendo feito na base dos heróis, e os caixões são vermelho, preto, azul, branco e rosa. Os caixões de cada Changerman. O Sargento Ibuki com a pistola dos heróis na mão, enfiando-a na boca para se suicidar, corpos empilhados e foto das crianças sem rosto. Só de me lembrar dela, hoje me faz gelar. E um vulto desfocado do Sr. Bazoo sem os olhos, a cara encharcada de sangue. Fico com mais medo da tela vermelha e agora adianto o filme no terceiro episódio, quando a fita, já muito deteriorada e dando pau no vídeo, começou a saltar e tremer. Aquela experiência eu percebi, tinha ido longe demais. Depois de muitos saltos e de tanto mexer e colocar o vídeo pra frente, cheguei a uma cena num cenário galáctico. No fim do terceiro capítulo, uma espécie de planeta rochoso em que o Sargento Ibuki e Diluc conversavam sozinhos. Diluc ainda chora muito e está com uma expressão confusa, sendo consolado pelo sargento. Isso tinha de acontecer. Nós lamentamos todos os mortos e feridos. Vamos esquecer tudo isso, mas deixar um registro que tudo isso aconteceu de verdade. E assim se encerrava o capítulo. Para meu espanto, com a tradicional clipe de encerramento, com a alegre canção Never Stop Changerman. Como se nada tivesse acontecido e aqueles 3 capítulos não mostrassem nenhuma atrocidade. Naquela noite, sozinho no apartamento, eu não dormi. Um segundo eu escutei barulhos pela casa, rangidos e estalos da mobília, vento nas janelas, e quando já amanhecia,
Mesmo com o videocassete ligado, senti o cheiro de queimado e vi que ele queimou por causa de um relâmpago. Fiquei a noite toda debaixo das cobertas, no quarto de luz acesa, tremendo. Só fui dormir direito 1, 2 noites depois. No dia seguinte, fui entregar pro tio Japa a fita. E ele estava mais calmo. Até riu do meu susto e me irritei quando ele riu quando disse que a tela vermelha do Sargento E-Book era assustadora. E ele me disse: Eu trabalhei na distribuidora que trouxe as séries pro Brasil. E quando as fitas chegaram, estranhei que vieram 58 episódios ao invés dos 55 comprados. Na semana que traduzíamos e dublávamos a série, veio um telegrama da Toei avisando que aqueles 3 episódios que foram enviados eram um engano, que não estavam numerados, mas eram conhecidos como Baberutawa 3, que não deviam ser dublados, nem exibidos ou lançados em vídeo. O telegrama ressaltava que aquela veiculação era totalmente proibida e que cabiam penas legais e severas para quem tivesse a posse das imagens. Desastrosamente, o material já foi dublado, e o seu Toshi, o dono do Everest, mandou que recolhessem essas fitas e destruíssem a gravação, e quando ele assistiu esse material ele ficou horrorizado. Mas por um engano a TV Manchete acabou exibindo o capítulo do meio dessa trilogia, o mais leve deles em rede regional, num dia de chuva, durante o período de greve da emissora. Eu vi e me amedrontei. Por isso, acho que todas as crianças que viram aquilo têm o direito de saber a verdade. Seu Paulo Takashi pegou a fita das minhas mãos e trancou em seu armário. Nunca mais soube do tio Japa, pois ele fechou a locadora e foi morar numa cidade do interior de São Paulo. Até hoje me zoam nos fóruns por conta dessa história. E mesmo digitando Torre de Babel 3 no Google, não se encontra nada. Mas um dia um colega meu, que mexe com informática e é expert em navegar na Deep Web, me mostrou um print screen de uma página de downloads. O nome do arquivo era Torre de Babel 3, a trilogia da Torre de Babel, MPG. E na descrição estava escrito Trilogia da Torre de Babel, Changerman, episódios perdidos. Mas eu não tive coragem de baixar e assistir. O Esquadrão Relâmpago Changeman foi criado em 1985 pela Toei Company e é uma série tokusatsu da franquia Super Sentai, aquela onde pessoas de uma equipe ganham poderes especiais, se transformam em heróis de roupas coloridas e combatem o mal na Terra. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aos 2 canais que me ajudaram a fazer este vídeo acontecer. O primeiro deles é o Tokudok, um canal voltado para tokusatsu, os seriados japoneses. Para quem curte este tema de tokusatsu, este é um canal altamente recomendado. Eu acompanho o trabalho do Danilo, do Tokudok, e é simplesmente excepcional. Vá lá no canal, acompanhe, você vai gostar. E também gostaria de agradecer ao segundo canal que me ajudou, que foi o Nerdice 33. Eles estão com um bom trabalho, estão começando ainda a fazer vídeos para o YouTube, mas já estão se superando a cada vez. Para quem gosta do tema nerd, é um canal também altamente recomendado. Pode ir lá se inscrever no canal deles que você não vai se arrepender.